A pesquisa intitulada Estudo das micropartículas de vidro e do metakaolin se insere no projeto Estudo da influência da atividade pozolânica na geopolimerização de resíduos agroindustriais, que analisou diferentes resíduos e rejeitos. O estudo das micropartículas de vidro e do metakaolin também avaliou o uso de rejeitos de minério de ferro e filitos. Foi financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais e foi executado na Universidade Federal de Minas Gerais, sob a coordenação da professora Maria Tereza Paulina Aguilar, responsável pelo Laboratório de Caracterização de Materiais de Construção Civil e Mecânica do Departamento de Engenharia de Materiais e Construção da Escola de Engenharia. Este subprojeto também conta com a participação da professora pesquisadora Rosimério do Bom Conselho Salles, da Escola de Design da Universidade do Estado de Minas Gerais, assim como de alunos de mestrado e de iniciação científica da UFMG. A motivação para o trabalho foi que, no contexto do desenvolvimento sustentável, a produção do cimento Portland se encontra diante de dificuldades no que se refere, dentre outros aspectos, ao consumo de recursos naturais não renováveis. O uso de resíduos e ou rejeitos industriais, agrícolas ou da própria construção civil como matéria-prima em substituição parcial ou total ao cimento tem sido uma opção interessante para a obtenção de compostos de cimento Portland ecoeficientes. Outra opção que tem sido estudada pela comunidade científica é a produção de aglomerantes alternativos, como o geopolímero ou cimento geopolimérico. Esse aglomerante é obtido a partir da ativação alcalina ou ácida de materiais ricos em sílica e alumina, que são constituintes presentes em muitas rochas naturais e em alguns resíduos agroindustriais. De modo geral, os geopolímeros possuem considerável desempenho mecânico, especialmente nas primeiras idades, e alta durabilidade frente a agentes agressivos e a altas temperaturas. A matéria-prima mais utilizada é o metakaolin, que pode ser oriundo da indústria do papel ou da calcinação do caolin, assim como as cinzas de diferentes naturezas ou materiais que possuem sílica e alumina amorfas. Considerando que a geopolimerização envolve a dissolução da sílica, a extensão da geopolimerização vai depender da finura e do teor de sílica amorfa, características que afetam fortemente a atividade pozolânica, ou seja, a reatividade do material com o hidróxido de cálcio. Neste contexto, este projeto tem como objetivo o estudo da influência da pozolanicidade da matéria-prima, no caso, metakaolin, micropartículas de vidro, rejeitos de minério de ferro de diferentes naturezas e filitos, na ativação alcalina dos aluminosilicatos, de forma a se obter geopolímeros. O estudo foi de natureza experimental e consistiu na ativação alcalina de dois tipos de metakaolin, micropartículas de vidro e dois tipos de rejeitos de minério de ferro. Também se avaliou a ativação de filitos. Inicialmente, foi realizada a caracterização química dos materiais, a avaliação qualitativa da amorficidade, a determinação da finura e da pozolanicidade pelo ensaio Chapelle modificado ou pelo ensaio de termogravimetria das matérias-primas. Em seguida, foi feita a ativação desses materiais utilizando ativadores sólidos e em solução à base de sódio e potássio. Após a síntese, foram moldados corpos de prova que, na maioria das vezes, foram curados à temperatura ambiente. Após a cura, foram submetidos
submetidos a ensaios de resistência à compressão. Os resultados obtidos para o metakaolin indicaram que os dois materiais analisados apresentaram relação sílica-alumina, finura e pozzolanicidades diferentes. O metakaolin mais grosseiro apresentou maior grau de amorficidade. Os dois materiais apresentaram comportamento mecânico similar após 24 horas de cura. O metakaolin 1 possui menor teor de sílica amorfa e assim ela se esgotou nas primeiras 24 horas, o que levou à estabilização da sua resistência mecânica. O metakaolin 2, mais grosseiro, por ter mais sílica amorfa, atingiu maiores resistências após 24 horas de cura. Tais dados indicam a menor influência da granulometria na cinética de dissolução da sílica. Resultados similares foram obtidos com esses metakaolins ativados com diferentes ativadores e modos de ativação. No caso das micropartículas de vidro, observa-se que elas são constituídas basicamente por sílica amorfa. Apresentaram pozzolanicidade alta, mas inferior à do metakaolin. No entanto, não se conseguiu geopolimerizar as micropartículas devido à relação sílica-alumina. Os melhores resultados foram obtidos com o uso de 12,5% em peso de micropartículas em substituição ao metakaolin. Para os geopolímeros à base de metakaolin, a resistência à compressão atingida em 24 horas de 26 megapascal elevou-se para 47 megapascal aos 7 dias e então caiu significativamente aos 28 dias, diferentemente do que ocorreu no estudo anterior. A diminuição da resistência à compressão após 7 dias de cura poderia estar associada ao excesso de íons sódio presentes. As amostras com adição de vidro atingiram resistências à compressão de 28 megapascal nas primeiras 24 horas, com uma pequena queda aos 7 dias, que se elevou aos 28 dias para 36 megapascal. Observa-se que a substituição de 12,5% em peso de metakaolin por vidro melhorou a resistência à compressão aos 28 dias, provavelmente porque ocorreu um aumento da proporção de sílica e alumina com efeitos positivos na resistência mecânica. Ambos os rejeitos de minério de ferro analisados não apresentaram atividade pozzolânica. O rejeito de minério de ferro arenoso proveniente da flotação após desmagnetização apresentou tamanho médio de partícula de 17,9 micrômetros. Os melhores resultados de ativação foram obtidos com o uso de 16,5% de rejeito arenoso em substituição ao metakaolin. Tal substituição não influenciou a obtenção de altas resistências mecânicas nas primeiras 24 horas de cura e praticamente não afetou a resistência à compressão aos 28 dias. Considerando a cristalinidade do rejeito e os resultados de resistência mecânica, pode-se inferir que o rejeito desmagnetizado atuou como filler. A lama de barragem de rejeito de minério de ferro apresentou o tamanho médio de partícula de 11 micrômetros. Testou-se o uso de 12,5%, 25% e 50% de lama em substituição ao metakaolin. Nas idades iniciais de 3 e 7 dias, o uso de lama de rejeito de minério não influenciou fortemente a resistência à compressão dos geopolímeros.
o que poderia indicar a adequação da proporção de solução ativadora para a síntese. Após 21 dias, o uso de rejeito levou a uma significativa diminuição da resistência mecânica, provavelmente devido ao efeito de diluição dos aluminosilicatos presentes no metakaolin. Os resultados obtidos indicam que nem sempre o grau de pozzolanicidade dos materiais usados como precursores influencia na geopolimerização. O metakaolin e as micropartículas de vidro apresentaram atividade pozzolânica. Os rejeitos de minério de ferro e filitos não reagiram com hidróxido de cálcio. Metakaolin parcialmente amorfo pode ser geopolimerizado com diferentes soluções alcalinas e por ativação mecanoquímica, assim como por ativação ácida, mas sempre se faz necessário um reaquecimento do material com fonte secundária de sílica. Geopolímeros sintetizados com metakaolins de diferentes pozzolanicidades apresentaram desempenhos diferentes, indicando, neste caso, a influência da atividade pozzolânica do material. As micropartículas de vidro e os rejeitos de minério de ferro não foram ativados. Entretanto, podem ser utilizados em substituição parcial ao metakaolin, seja como fonte de sílica ou como filler, permitindo a agregação de valor ao rejeito sem prejudicar a resistência à compressão do geopolímero. Também não se conseguiu geopolimerizar os filitos analisados. A substituição de 12,5% do metakaolin por micropartículas de vidro favoreceu o desempenho mecânico do geopolímero sintetizado, pois houve um aumento da relação sílica-alumina. A substituição do metakaolin por 16% em peso de rejeito de minério de ferro arenoso desmagnetizado sob ativação com solução alcalina não influenciou a obtenção de altas resistências à compressão nas primeiras 24 horas de cura e praticamente não afetou a resistência mecânica aos 28 dias, podendo-se inferir que o rejeito desmagnetizado atuou como filler. A síntese de geopolímeros utilizando lama de rejeito de minério de ferro sem desmagnetização, em substituição em peso a 12,5%, 25% e 50% do metakaolin, com uso de ativadores sólidos, indicou que a lama atuou de forma a reduzir a resistência à compressão nas idades de 21 e 28 dias. Tais resultados indicam que a lama não atuou como filler, agindo como diluidor do metakaolin. Muito obrigado pela atenção.